diferenças de gênero ou outra coisa. O que são as relações de gênero? Elas são características atribuídas a cada sexo pela sociedade e sua cultura. Sociedade, a gente muda. Cultura, a gente muda. A diferença biológica é apenas um ponto de partida para a construção social do que é ser homem e do que é ser mulher. E justamente em razão de uma construção distorcida é que ocorrem injustiças, desrespeitos, que sempre significaram uma opressão enorme sobre o sexo feminino. Vocês acham que é por um atributo físico que as mulheres ocupam no sistema penitenciário um número de vagas muito menor do que o número de vagas ocupadas por homens? Isso é resultado da opressão social exercida sobre a mulher. Pelo menos uma vez eu estive numa palestra em que uma pessoa altamente estudiosa, né? Esses assuntos ligados à criminologia, afirmava isso, que eu acho que é uma coisa que tem bastante lógica, né? A gente tem que ter, então, essa visão bem clara. Sexo é atitude biológica, enquanto gênero é construção social histórica, responsável, sim, pela dimensão das relações sociais do feminino e do masculino. Antes de nós sermos brancos, negros, amarelos, portadores de deficiência, nós somos homens e mulheres. As relações de gênero é que determinam a definição de papéis, comportamentos, direitos e deveres relacionados às esferas da vida, a produção de bens e serviços e a reprodução da vida. Na história do mundo, gente, já teve tudo, né? Essa história que eu digo também, lançar os olhos no centro. Muitas feministas dizem que há 10 mil anos atrás, ou pouco mais de 10 mil anos atrás, as sociedades eram predominantemente matriarcais. A história do Rei Arthur e sua espada envolve, se vocês lembrarem bem, uma sociedade matriarcal, em que as mulheres, inclusive, o poder delas era tanto que até um poder sobrenaturais, embora não todos, e dividiam o poder com os homens, quando não tinham mais poder do que eles. Mas durante milênios, a realidade prática demonstrou uma falta de valorização mesmo das contribuições da mulher na sociedade, que são procriar, educar os filhos, zelo, trabalho caseiro, agricultura, pastoreio e o artesanato doméstico. Funções as quais são destinadas a ela no decorrer da história. Segundo as anotações históricas, a mulher egípcia, por exemplo, tinha certos privilégios, mais que todas as outras da antiguidade. Tinha uma posição destacada na hierarquia social e, inclusive, chegou a suceder o trono em muitas dinastias. Uma civilização mais antiga, a Evéia, também a mulher provava de completa igualdade de direitos em relação aos homens, participando de atividades públicas e privadas, competições esportivas, etc. Na antiguidade oriental, prevaleceu o patriarcado, com um recurso drástico ao aborto e ao adultério. Ela tinha um lugar obscuro na organização social. Com raras exceções, a situação era das mais felizes. Na Índia, embora fosse divinizada por ser pela competição, era excluída das cerimônias e deveres civis. Na Grécia, ela era confinada ao gineceu. Significa que a situação da mulher era das mais significantes. Em Roma, elas viviam no ácido. Eram iguais em dignidade, mas não podiam exercer cargos públicos que eram privativos dos homens. O divórcio era permitido, e solteira ou casada, ela era populada de atenção e prestígio social. Na lei das 12 tábuas, não houve
proteção de direitos das mulheres, mas com o cristianismo a situação foi melhorando um pouco. Foi desde que proclamava a igualdade entre o homem e a mulher, instituindo o casamento monogâmico. Na Idade Média, ela recebia a educação dos conventos, ao lado da religiosa e instituição humanística, e mais tarde, nos castelos feudais, a educação feminina foi se processando. Mas a mulher do povo era iletrada e sem acesso à cultura. O Renascimento, longe de trazer os direitos, a lume, aqueles direitos obscurecidos pelas trevas herdadas já da antiguidade, medievais, mostrou um quadro de perplexidade. Tinha a mulher mísera, faminta, ao lado da princesa, mas tanto a mísera, a faminta, quanto a princesa, que se vestia no luxo, todas eram desprezadas. O período de transição entre o feudalismo agonizante e o capitalismo nascente não foi sinônimo de grande perspectiva. O capital assalariado multiplicou a opressão sobre a mulher. A Revolução Francesa, ela se apresentou não como a sucessora de um regime que desaparecia por morte natural, mas uma destruidora voluntária do regime antigo por morte violenta. Tanto que a partir da Revolução Francesa, a Revolução sempre esteve associada a algo violento. O Dom Gabriel Galard acentua que a Constituição Francesa de 1791, contrariando a afirmação de igualdade de todos, estabeleceu que somente cidadãos ativos poderiam ser eleitos para a Assembleia Nacional e excluiu da cidadania ativa mulheres, trabalhadores e camadas mais pobres da sociedade. A influência das mulheres foi muito grande nos primeiros tempos da Revolução Francesa, mas elas foram totalmente riscadas depois, deixando legados direitos profissionais, políticos, etc. Depois da Revolução Francesa, vieram os dias mais sombrios da história da mulher, inclusive porque o Código Napoleônico mutilou a precária liberdade concedida à mulher pela Revolução. Adam Smith, Karl Marx, mostrava que a acumulação capitalista, que permitiu a revolução tecnológica e científica, se fez a partir da colonização, da superexploração do trabalhador, da guerra, e a mulher era um dos setores mais sacrificados da sociedade. O capitalismo contemporâneo, da segunda metade do século XIX, todo o desenvolvimento socialista, viu nascer o antifeminismo, pregado até mesmo no sindicato pela supressão do trabalho feminino, porque ele era concorrente com o trabalho masculino. Na vida política, entre 1914 e 1939, as mulheres obtiveram direito de voto em mais de 18 países, mas ficaram de fora ainda países importantes como a Itália, a França. Isso só veio a ocorrer nesses países no pós-católico do século. Bom, na época da Segunda Guerra, vocês sabem, os homens todos por front, as mulheres trabalhando, inclusive ajudando a produzir armas, a produzir alimentos para alimentar. Terminou a guerra, voltaram os homens a seus postos e expulsaram as mulheres. Só foram usadas porque era a única forma de casar. Cerca de 200 anos depois da Revolução Francesa, o tema da igualdade de direitos para homens e mulheres propôs no início por aquelas que chegaram a morrer no entanto, veio à tona a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Mas aqui no nosso país, há quantas andas, né? Aqui nesse país, onde se dorme os primeiros bens, a terra da garota de Ipanema, terra em que as mulheres, pela sua formosura, são consideradas parte indissociável do patrimônio do país. Como estamos no respeito aos direitos das mulheres? Atualmente, parece que a principal discussão que se vê, que se recolhe, né,
encontros, debates, discursos, né, parece girar em torno de direitos reprodutivos e sexuais, além de outras que ainda permanecem: violência doméstica, grandes desigualdades decorrentes da condição econômica e social. Tudo isso vai dificultar a questão da igualdade social, igualdade substancial, que efetivamente está na Constituição, mas efetivamente, né? Mas é um direito fundamental, né? A igualdade de todos, inclusive homens e mulheres, que na prática, né, pelas pesquisas, né, pelas estatísticas que são feitas, se mostra efetivamente um direito substancialmente realizado. Então, talvez, pela opinião de cada um de vocês, e ela me interessa sempre muito, precisamos talvez de maior educação, uma maior atenção pública a um contingente feminino de uma população que não é bem atendida. Quanto obter recursos que não é bem atendida no campo de obter recursos para a existência própria e da prole. E neste país, as mulheres carregam a família nas costas, se vocês examinarem as estatísticas que são divulgadas pelo IBGE. Então, a maior atenção na área de saúde pública. Morrem muitas mulheres, como morrem também muitos recém-nascidos. Né? As mulheres não têm um atendimento de saúde digno. Sabemos que o problema é complexo. Envolve várias frentes, principalmente quando a gente pensa nessa questão da violência doméstica. Por exemplo, na questão da violência doméstica, o horário que você conversou comigo, houve uma palestra excepcional de dia atrás, há um componente individual muito importante e forte e determinante de ordem psicológica. Ocorre, gente, né? Meus queridos alunos, meus colegas de caminhada, nesse aprendizado aí do que é o direito, na construção do nosso ideal de justiça. Ocorre que nossa ação e nossa visão coletiva são a principal forma de enfrentar esse problema pela compreensão do papel de cada um, do homem, da mulher, do Estado, da coletividade, da sociedade civil, das polícias, dos órgãos jurisdicionais, do Ministério Público, do estudante, do manifestante de carteirinha, do político, enfim, de todos. No final do século passado, no início deste, algumas políticas públicas geraram um impacto positivo em nosso país para a condição feminina. O crescimento, por exemplo, da escolaridade, o número da população feminina matriculada e o nível de escolaridade melhorar. Mas isso não significa uma melhor qualidade de ensino, porque esse é outro problema. Isso não significa que a mulher instruída igual ao homem ganha igual ao homem. Na saúde, as políticas públicas de assistência pré-natal e ao recém-nascido diminuíram muito a mortalidade infantil, mas a atenção à saúde sexual e reprodutiva da mulher ainda é inadequada. A mortalidade materna é um dos mais sérios problemas de saúde no Brasil. No início da década de 90, era 114,20 óbitos por 100 mil nascidos vivos. Em 1998, a proporção diminuiu 40 para 100 mil nascidos vivos. Estimativas indicam que ocorrem 5 mil mortes maternas por ano. Mas o pior de tudo é que 96% delas poderiam ser evitadas. 1 milhão de mulheres recorrem a aborto por todos os anos. E aborto, a maioria dos abortos, ocorre clandestinamente. Portanto, nem se sabe se são 1 milhão de abortos, ou esse número é estratosfericamente superior. E mulher atendida em serviço clandestino perde infecção e morte. Perde a fertilidade. Compromete órgãos importantes,
socorro. Existe despreparo dos profissionais do serviço, clandestinidade, condições inseguras e que retardam socorro às vítimas. Isso faz do aborto a quarta causa de mortalidade materna no país. Outra questão importantíssima, que salta aos olhos de todos nós, é o aumento enorme da gravidez na adolescência. E no campo da saúde pública, as mulheres não serem atendidas com exames básicos como o Papa Nicolau. Só 20% das mulheres têm atendido o exame Papa Nicolau. 75% delas não adotam nenhuma medida para se proteger do HIV. No campo da atividade política partidária, o Brasil adotou uma legislação que estabelece cotas para candidatos mulheres. A iniciativa foi positiva, mas, na sequência, o partido político nem sempre cumpre essas cotas, sendo necessárias ações afirmativas para aumentar a participação da mulher nas altas esferas do poder público. No campo legislativo, a entrada em vigor do novo Código Civil foi considerada positiva, porque eliminou uma boa parte das disposições discriminatórias que eram previstas no antigo Código. Também foram adotadas medidas normativas fundamentais que eu, cumprindo o relatório que estou fazendo, vou apenas enumerar. Lei 8.570, de 92, regula a investigação de paternidade dos filhos havidos fora do casamento. Essa legislação é fruto de esforço dessas convenções internacionais que dizem respeito aos direitos das mulheres. A proibição, segunda, a proibição da discriminação contra a mulher na legislação trabalhista, vedando a exigência da atestado de gravidez, fertilização e outras práticas discriminatórias para efeitos admissionais ou de permanência da relação trabalhista. Lei 9.029 de 95. Todas essas, no uso de ações de grupos relacionados a questões da mulher. Planejamento familiar no âmbito do atendimento global e integral à saúde. Lei 263 de 96. Proteção especial da mulher no mercado de trabalho por incentivos específicos, 9.799 de 99. Criminalização do assédio sexual, 10.224 de 2001. Estabelecimento de notificação compulsória do órgão materno para a investigação de suas causas e adoção de medidas em serviços de saúde pública. Lei 10.768,